A pessoa fica toda hora queixas. excitadinha. Mais ou menos, né? Como assim? Região do pubis é o quê? É, região baixa do ventre aqui. É o que a gente chama de capuz de É fusca? exatamente Ah, isso. E o número de pacientes que têm alterações estéticas da região é extremamente grande. por que que não chama vaginoplastia, que a gente já sabia logo do que se tratava? É, O homem diminui o testículo. o testículo, eu ia falar o bilau. Não. Mas que bom que você está aqui comigo. Que assunto espinhoso, porque eu tenho que ser muito delicada na hora de falar e as meninas me conhecem, né? Sabe que nem sempre eu sou tão delicada, mas eu vou ser uma lady, tá? Prometo. Mas você fica bonita, coxuda, bunduda, mas aumenta o clítoris, olha só, eu que não queria Você isso. sabe, Não. o hormônio masculino faz hipertrofia de clítoris, então... Ai, você falando assim doeu. Eu não imaginava que tivesse tantas coisas assim acontecendo lá nos Países Baixos, né, gente? Você falou idade mais avançada e apontou pra mim. Não, só para te explicar. Entendeu? Então, Ponto claro... pra você? Oi, gente, tudo bem? Hoje meu programa vai pras meninas, somente pra nós mulheres, tá? Porque eu vou falar do órgão genital. Você tem vergonha do seu órgão genital? Porque ele tem algum probleminha, alguma coisa que sai fora da estética? E aí você fica meio acanhada de mostrar, né, ter um relacionamento, ou você mesmo fica sempre com vergonha daquilo? Pois é, gente, um montão de meninas tem, não é só você não, várias pessoas, e são vários defeitinhos diferentes, né? Eu não sei se é defeitinho, mas são coisas que podem ser corrigidas felizmente, e você ter uma vida normal e não ter mais vergonha disso. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o meu cirurgião plástico preferido, que eu amo de paixão, Dr. Carlos Fernandes. Tudo bem, Dr. Carlos? Tudo bem, Ana. Que assunto espinhoso, porque eu tenho que ser muito delicada na hora de falar e as meninas me conhecem, né? Sabe que nem sempre eu sou tão delicada, mas eu vou ser uma lady, tá? Prometo. Nós vamos falar do órgão genital feminino. Algumas vezes, e são poucas, ele fica meio feinho, porque os grandes lábios ficam enormes, mais do que grandes, ficam volumosos demais, os pequenos também, e existem situações onde, que eu estava lendo, tem murchamento vaginal, eu fiz, como assim, gente, murchamento vaginal? Então, quer dizer, são problemas, e quando as mulheres têm esses problemas, com toda a certeza do mundo, vai incomodá-las. E aí eu quero falar sobre esse assunto hoje com você. É isso mesmo, Ana. Existem alterações que muitas vezes são anatômicas, né? Não é faixa etária que está influenciando, não é ação hormonal que está influenciando. Isso já nasce aquela pessoa com pequenas alterações fora da anatomia. Então, o que a gente está conversando há pouco é que a procura por essa estética melhor da região genital feminina, hoje ainda é muito pequena. E o número de alterações é muito grande. O número de pacientes que têm alterações estéticas da região é extremamente grande. Mas será que não é porque vocês têm vergonha? Fala pra mim depois por e-mail. Gente, a cirurgia não é tão difícil, né? Não, na verdade, qualquer uma dessas cirurgias relacionadas à melhora da região íntima, da região genital, são cirurgias de porte de médio para pequeno e muitas vezes realizadas até com anestesia local. E que resolve rapidinho. Eu vou falar de cada uma das coisas que eu coloquei aqui. Ah, e o nome dessa cirurgia, pode chamar de cirurgia íntima, tá, gente? Que eu acho que fica mais fácil para vocês lembrarem. Mas tem um nome, e eu quero ser uma pessoa totalmente didática. Ah, não vou perder tempo não para falar que meu programa não é didático, eu não falo o nome correto. Veja se eu falei correto, tá? Chama ninfoplastia. Exatamente. Acertei? Por que não chama vaginoplastia, que a gente já sabia logo do que se tratava? Na verdade é porque o contexto anatômico vagina é uma região da área genital feminina. Né? A ninfoplastia especificamente, ela é o tratamento dos pequenos lábios aumentados. Né? Então, não sei se depois você vai mostrar as imagens, nós temos os grandes lábios, que é a parte externa, os pequenos lábios, a parte interna. Quando esses pequenos lábios ultrapassam o volume dos grandes lábios e ficam exteriorizados, há a indicação da ninfoplastia. Ou seja, a redução daquela
parte externa dos pequenos lábios para que dê um aspecto mais apropriado, e mesmo em alguns casos de grandes volumes desses pequenos lábios, a alteração que gera, podendo mudar a dor no ato sexual, a dificuldade para a higienização da região íntima. Então, essa hipertrofia, esse aumento do pequeno lábio, além da parte estética, gera problemas de cunho reparador. É um probleminha estético tão fácil de resolver, gente, financeiramente falando e esteticamente falando, e também não é uma coisa que tem riscos na cirurgia rápida. É exatamente isso. Normalmente, se pensar numa ninfoplastia simples, ela é realizada com anestesia local, nossa maneira de ver, no caso, alguma sedaçãozinha para paciente tranquilizar, mas anestesia só na região. E o grande desconforto, na verdade, é que no pós-operatório é uma região que incha de uma maneira expressiva, mas também isso é gradativo, vai desinchando. E aí, obviamente, a vida social, vida sexualmente ativa, um mês depois, está dentro de um padrão completamente normal. Nossa, e aí você se livra, porque deve ser um trauma. Quer dizer, quem não liga, quem não acha que vai ter dores, quem está vivendo super bem, gente, vai viver a vida, uhul, que legal. A gente está falando realmente para as pessoas que têm esse problema, às vezes ficam acanhadas, ai meu Deus do céu, não conta nem para a mãe nem para a irmã, não se veste na frente da amiga. E é uma coisa tão fácil de resolver, tão simples, que eu tive que falar no programa. E o Dr. Carlos faz com uma facilidade tão... Olha, eu vou colocar o endereço aqui, vocês conversam com a Jéssica, conversam com a Cláudia, que são secretárias do Dr. Carlos, e vocês vão ver que é simples demais. Eu vou colocar aqui alguns dos probleminhas que possam ter, de repente você se identifica com um deles. Os grandes lábios vaginais, a gente já falou agora, né, que é o excesso a um tamanho muito grande que fica... Os pequenos lábios ficam grandes, isso, faz a projeção sobre os grandes lábios. Que aí você faz o corte. Isso, elimina ele através de um corte, dando pontinhos na região, uns pontos que são absorvidos. Ah, e você falando assim doeu. Não, na verdade não tem. A queixa das pacientes na região, na verdade, no primeiro momento, passou efeito da anestesia, arde um pouco, mas nada livre de grande analgesia. Tá? Depois não perde a sensibilidade, na fase inicial altera e depois volta ao normal. Tá? Não é para influenciar na sensibilidade da região. Depois na vida normal, lá fica, segue a vida. Sim. Existem alterações dos grandes lábios em casos de grande volume, ou seja, a paciente anatomicamente tem um grande lábio de volume projetado, que aparece às vezes no montante até de projeção na roupa. Nesses casos é feita uma pequena lipoaspiração na região e retirada desse volume e ameniza essa projeção. Esses pequenos lábios de grande volume, existe uma retirada do que está em sobra e eliminado, esteticamente já está dentro do padrão anatômico. É com laser que faz isso? Não, é bisturi mesmo. Bisturi? Existe uma anestesia que se faz com vasoconstritor, então o mínimo sangramento existe no momento. E aí a sutura feita com ponto absorvível, não há necessidade nem de ficar tirando pontinhos depois. Existem pacientes ainda na região citada, genital, que tem um aumento do clítoris. Né? Um aumento importante muitas vezes. Então essa projeção do clítoris é algo que muitas vezes incomoda de maneira expressiva as pacientes. Nossa, mas assim, deixa eu tentar entender. Se tem esse negócio aumentado e ele vai ficar toda hora friccionando, isso daí não deve ser uma coisa muito boa não, né? Existem inúmeras queixas. A pessoa fica toda hora excitadinha. Mais ou menos, né? Mas a projeção... Pensar, gente, eu tinha que falar isso, né? A projeção... Porque eu prometi ser uma lady. A projeção da região, ela faz assim, em alguns casos por alteração anatômica mesmo, ou muitas vezes hoje acontece muito por uso de hormônio de maneira inadequada. Hormônio tipo academia? Hormônio masculino faz hipertrofia de clítoris. Então se você toma aqueles hormônios para ficar gostosona, você pode... Para ficar com aumento muscular, para perder caloria de maneira... Exatamente. O homem diminui o testículo. O testículo, eu ia falar o Bilal. Não. Mas que bom que você está aqui comigo. Na verdade, você, esse aumento do clítoris... E a mulher aumenta? Aumenta a ponto de ter uma pequena projeção mesmo. Então aí o que se faz é uma cirurgia que a plástica faz também, a resolução para redução do tamanho do clítoris de maneira anatômica. E se ela continuar tomando esses negócios, vai voltar e toda hora você tem que ir lá cortar? Ela tem que diminuir isso para que não hipertrofie de novo. Mas aí eu ainda parei no clítoris, agora vamos falar desse tal de clítoris. Aí você vai lá e
corta? Não... Na verdade, não Depois corta. ela não vai... Na verdade, não corta. A gente faz uma retirada parcial dos tecidos e fixa ele lá embaixo. Ah, enfia pra dentro. Isso, aí ele fica só o que tem de direito à projeção. Ah, tá, porque se cortar também, aí já... altera a sensibilidade. Altera a sensibilidade, né? E não é legal. Tá vendo, meninas? Nem sempre é legal ficar tomando essas porcarionas. Você fica bonita, coxuda, bunduda, mas aumenta o clítoris. Olha só, eu que não queria Você isso, sabe, não. vou até fugindo um pouquinho do assunto, mas já específico Adoro na fugir região, do assunto. da região genital. Acabei de voltar de um congresso e lá no congresso um dos professores apresentou um trabalho científico em que ele pegava a célula de gordura lipoaspirava, fazia um preparo nessa célula, pegava especificamente a célula de estímulo, uma célula de estímulo de crescimento de novas células, e com um trabalho específico, o refinamento dessas células de gordura, ele passou a fazer injeções de gordura na região genital. Aí com qual intuito isso? Nos grandes lábios, em alguns casos de idade mais avançada, alterações hormonais, tem... Você falou idade mais avançada e apontou pra mim. Não, só para te explicar. E aí é uma diminuição da região genital por alterações hormonais. Então aí ele injeta com o intuito de aumento, ganho de massa, de volume, mas também usando o estímulo daquela célula para a produção de novas células. Então essa produção de novas células faz rejuvenescimento da própria mucosa no local, né? Dá um vigor mais eficiente. Além do vigor, tem aquelas mulheres que não produzem mais lubrificação. Ajuda também? Ajuda também. Uh! Entendeu? Então, Ponto claro, pra você. Claro que não é um efeito como se você estivesse fazendo um tratamento hormonal de grande porte, mas esse estímulo de novas células e estímulo da mucosa, que tem se visualizado nos trabalhos, dá uma projeção de rejuvenescimento da mucosa. E já então deixa isso bonita. É positivo. Além disso, existe um trabalho nesse mesmo grupo em que ele pega a região da vagina, que é a borda da vagina, e faz uma injeção em alguns pontos dela da própria gordura. Então ele consegue diminuir o canal da vagina, ou seja, elimina aquela chance de ter que fazer uma cirurgia de períneo. Cirurgia de períneo é aquela que o ginecologista faz um corte na região e faz um fechamento do diâmetro da vagina. Essa cirurgia da perinoplastia, ela tem uma cicatriz local, tem algumas retrações que pode ter como complicação da cirurgia. Essa injeção de gordura já não tem isso. Ela faz uma projeção de volume e diminui o canal. E além disso, sem deixar cicatriz no local, e além disso, ela na região da parede da introito vaginal, ali, da entrada da vagina, ela produz novas células. Então, esse rejuvenescimento da região também melhora a elasticidade no local, a melhora da própria mucosa. Deixar tudo apertadinho. Isso, então é um tratamento novo aí, mas eu acho que está tendo bons resultados. E você já está trazendo isso para cá? Eu vou tentar trazer esse preenchedor a nível de vulva, a gente já faz, né? Agora vou estudar um pouco mais a respeito dessa introito vaginal, quem sabe a gente já começa a fazer também. Ai, faz sim, quando você trouxer já fala, né? Porque tem um monte de gente, por isso que eu falei que hoje o programa é para nós meninas. Vamos ver tudo que faz pra gente ficar com a saúde em todos os lugares. Não adianta só estar com um rostinho bonito, né? Vamos deixar todo mundo lindo, né? Deixa eu te falar, eu fiquei muito chocada com esse negócio de murchamento vaginal. O que é isso, gente? Na verdade, o termo vaginal, na verdade, é assim, porque existem alterações hormonais em que faz com que a mulher vá perdendo projeção de tecidos da região genital em si. Né? Então, essa diminuição de volume é justamente isso. Murchamento é porque perde projeção dos tecidos. Onde entraria tratamentos hormonais, que poderia fazer uma projeção mais eficiente também local, como os preenchedores da região. Gordurinha tratada, injetada a nível de grandes lábios, muitas vezes no introito vaginal. Isso faz com que o volume seja projetado novamente, que dê um aspecto dentro de uma faixa etária mais jovem. Tá, falando faixa etária, então o murchamento é porque você ficou mais velha. A partir de que momento começa a ter esse murchamento na vida da gente? Que era para começar o desespero. Na verdade, isso é alteração hormonal. Isso depende de cada paciente, de cada pessoa. Mas vamos falar com uma média de 50 anos em diante, existem pequenas alterações gradativas, né? E também vai tendo jeito. Até lá, a medicina já está avançada nesse nível, então vamos estar linda de
dos pés à cabeça, se é que vocês me entendem, né? Ficar linda sempre. Tem outro negócio que eu vou te perguntar. Monte de Vênus volumoso. Uau! Monte de Vênus. Eu não sabia nem que tinha isso, gente. O que é isso? Na verdade, Monte de Vênus é a região do púbis ali. É a região onde faz a projeção para cima do clítoris. Como assim? Região do púbis é o quê? É região baixa do ventre. Aqui. É o que a gente chama de capuz de fusca? É exatamente isso. Eu vou ser lady, mas de vez em quando é bom a gente não ser para saber do que a gente está falando. Então, ali, daquela região ali, capuzinho do fusca. Então, tem muitas pacientes que têm uma projeção realizada na região, presente na região, gerada por gordura localizada. Então, normalmente o que se faz... Como assim? Fica grande? Fica alto, né? Fazendo tipo volume inchado? Exatamente. Fica fazendo volume na roupa, né? Isso, imagina isso no biquíni, como que não deve projetar, né? Então é uma cirurgia simples também porque é feita uma pequena lipoaspiração no local. E tira, suga, esse é o mais fácil. Quebra aquela gordura da região, elimina a gordura e ele deixa de fazer a projeção. Existem algumas pacientes que além da gordura existe uma associação do excesso de pele da região. Então aí o que se faz? Quando só se tem a queixa do púbis, a gente faz a lipoaspiração e tira como se fosse um mini abdômen, aquele fuzinho de pele para cima tracionando o púbis. Então a gente tira um pouco do peso da pele de cima dessa Monte de Vênus, do púbis, e elimina a gordura de projeção. Ah, tá. Mas assim, essa gordura pode voltar? Por que essa gordura vem? Porque a pessoa magra pode ter... Pode ter região do púbis com gordura localizada. Assim como tem culote, ela pode ter projeção simplesmente do púbis. Existem pacientes magras com projeção de púbis. E aí evidente. vai lá e tira, tem que tirar com uma frequência. Não, lipoaspirou, manteve peso, não vai ter novamente. Lipoaspiração a gente sempre orienta que lipoaspiração você tem que manter peso. Se você engordar, você acumula gordura nas regiões corporais, incluindo aquela região que foi retirada. Olha, gente, dá pra gente ser feliz, né? Pra que você ficar infeliz num problema tão fácil como esse? Eu não imaginava que tivesse tantas coisas assim acontecendo lá nos Países Baixos, né, gente? Mas quis falar porque eu não vou deixar você ficar triste, pagar mico ou ficar chateada, sendo que tem coisas muito fáceis de serem resolvidas. Está aqui o telefone da clínica do Dr. Carlos. Se você tiver algum desses problemas, não tenha vergonha não. Vai lá e se trata, é rapidinho. Aqui eu tinha mais uma coisa para falar, que era a diminuição do clítoris, mas isso nós já falamos anteriormente, né? Que é o clítoris, que lembra da academia? Você malhadona, nem toda malhadona tem o clítoris grande, tá? Porque às vezes a gente vai ver na rua e fala, ela tá bonita, mas tem o clítoris desse tamanho. Não, nós não vamos fazer isso não, porque isso não acontece sempre, né? É relacionado ao uso de hormônios, na grande maioria das vezes. E alguns pacientes também nascem com uma projeção maior. Mas foi lá, cortou também? Cortou não, esse dá um jeito de fazer uma cirurgia e coloca dentro. Já tô a par de tudo, sei tudo. Deixamos falar alguma coisa sobre a cirurgia, que eu daria o nome de vaginoplastia para ficar fácil pra gente. Que é a cirurgia íntima, que na verdade se chama ninfoplastia. Não, na verdade, o que nós comentamos tudo, né? Exatamente. E se você tem esse problema, entre em contato. Olha, a clínica está aqui, vou colocar novamente o telefone. Vocês entram em contato e acabam com esse problema rapidinho, tá bom? Gostaram do programa, meninas? Pra gente fazer um montão de vídeos, dá um likezinho aí pra gente. Entre na minha página novinha. Curte a minha página que vocês vão ver todos os vídeos que eu faço. E aí vocês vão ter acesso a tudo isso, todas essas informações, tá bem? Um beijo grande pra vocês. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Ana. Meu convidado, muito obrigada. Venha sempre, adoro. É sempre um bate-papo muito franco, né? Com o Dr. Carlos, por isso que eu chamo ele. E um beijo grande pra todo mundo. Uma semana bastante abençoada. E até o nosso próximo programa. Tchau!